Deus bendito e eterno, nós te glorificamos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos em ter o contato com o Teu nome, com a Tua palavra e recebermos do Senhor, pois se não recebermos do Senhor, estamos perdidos, ó Deus, estamos em labirintos, estaremos, ó Deus, sem a salvação na nossa vida. Por isso, nesta manhã, viemos em busca da Tua palavra, que nos pode dar a vida, o livramento, a salvação, a autoridade e o poder para cumprirmos todos os dias nesta terra e chegar ao final, podendo declarar: combati o bom combate e irmos ao encontro do Senhor. Nesta manhã, pois, Senhor, para que isto se cumpra, nós pedimos a Tua palavra. Não viemos em busca nem do ouro e nem da prata, viemos em busca da voz do Teu Espírito, da revelação da Tua palavra. Não viemos em busca dos metais da terra, nem das possessões da terra. Viemos em busca de um caminho, ó Deus. Um caminho que nos conduza a Cristo Jesus cada vez mais intimamente. Isto viemos buscar. Certo é, ó Deus, de que sabemos que a Tua palavra nos promete que, clamando a Ti, nos encontraremos contigo. Por isso, nos abençoa nesta manhã, em o nome santo e soberano do Senhor Jesus. Amém. Nós já passamos todo aquele estágio das coisas chamadas escatologia, as coisas do final dos tempos. Chegamos até comentar sobre a Nova Jerusalém. E agora nós queremos ver as profecias de Daniel, também considerado pelos estudiosos o Apocalipse do Antigo Testamento, porque Daniel, ele fala das coisas, naquelas visões todas, uma série de coisas, ele fala das coisas finais. Por isso ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Como toda a Escritura, as profecias de Daniel e a história de Daniel, do livro do profeta Daniel, ela é cheia de tipologias e simbologias. Nós temos aqui, na geração Jesus Cristo, algo tremendo que nos foi revelado, que eu nunca havia visto em lugar nenhum. O Senhor começou a tratar conosco aqui neste lugar. Nós temos algo que é a simbologia, o significado dos animais, dos chifres, o significado da nuvem, da água, da espada, uma série de situações que nós temos aqui no ministério. Já estamos espalhando o mundo afora através da internet, porque esse conhecimento não é só para nós. E esta simbologia, muito delas eu acho que já passou aí na apostila, ou virá no segundo bloco, elas é que darão entendimento do livro de Daniel e também do livro de Apocalipse. Sem entender as simbologias, ninguém consegue compreender o espiritual de Daniel e não conseguem compreender Apocalipse. Por que eu digo o espiritual de Daniel? Porque o livro do profeta Daniel, como toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é tanto histórica quanto espiritual, né? A vida de Jesus, isso é história ou não é? É história, é fato. Tudo aquilo que é um fato se torna história. Mas a Bíblia não trata simplesmente de um Jesus histórico. Trata de um Jesus espiritual. Porque pecado já entra no âmbito espiritual. Pecado não é simplesmente algo de um mundo natural.
pecado já entra na questão espiritual, é agressão aos princípios de Deus. Jesus tratou isso, não tratou? Então a vida de Jesus ela é tanto histórica quanto espiritual, e toda a Escritura é assim. Quando eu falo um Daniel espiritual, para entendermos isso, é porque existe o fato de um Daniel histórico, em que, por exemplo, na estátua lá de Nabucodonosor, né, a cabeça, o peito, os braços, o ventre, a coxa, as pernas, né, e os pés, tudo aquilo ali já é história. Muitas dessas coisas já são história. A cabeça não era o rei Nabucodonosor? Ora, Babilônia não é história? Depois não veio os impérios Medo-Persa? Isso não é história? Depois veio a Grécia? História. Agora, nós não estamos aqui somente para acompanhar aquilo que é histórico, mas toda a simbologia desses fatos aqui espirituais, é isso o que nos interessa. Então, se você entender a simbologia que está aí na apostila, você vai adiante. Quando ler a Bíblia, vai entender. Se não aprender a simbologia, quando ler a Bíblia, não vai entender, mas não vai mesmo. Pode ler o texto 1.000.000 de vezes, se não aprender coisas que foram reveladas. Ah, mas eu vou me trancar no meu quarto e vou receber a revelação. Amém. Tranque-se. Quem sabe você não recebe. Há caminhos e caminhos. Amém. Há caminhos que Deus diz assim, vai lá, entra no teu quarto que eu vou falar contigo. E há caminhos que Deus diz assim, vai lá e senta no banco da igreja que eu vou falar contigo. Tem gente que gosta de ser o popstar, né? Não, eu recebo de Deus. Eu também pensava assim. Mas teve coisas que eu tive que sentar no banquinho da igreja para receber. E se eu não sentasse, não ia receber, e ponto final. Deus criou a igreja e não a ignorou. Deus chamou os sacerdotes e não os ignorou. Então, a simbologia que está aí na nossa apostila é considerada para os últimos tempos a coisa mais gloriosa que poderia acontecer. Você quer ver uma coisa? Antes de nós entrarmos em Daniel, aqui propriamente dito, eu só quero dizer uma coisinha para você, para que você tenha ideia do que é uma simbologia. Vamos falar de João Batista. Quem é ele? Restaurador. Aquele que sempre fecha a situação, restauração, que sempre fecha uma dispensação. Temos na Bíblia a mulher, que é símbolo de Israel e igreja. A mulher é símbolo de Israel e igreja. Aí vem Jesus e diz, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Então, João Batista é fruto de quê? De Israel. João Batista é fruto de Israel. Quando eu digo fruto de Israel, eu estou dizendo fruto de quê? Da lei, dos estudos da sinagoga. João Batista é fruto disso. Mas a mãe de João Batista era estéril. Israel já estava também estéril, estava caído, precisando de restauração, já não produzia mais nada. Se tivesse produzindo alguma coisa, não precisaria de restauração. Estava caído, anulado. Por isso foi necessário levantar-se um João Batista, um restaurador para Israel, cuja própria mãe era estéril, simbolizando a nação de Israel. Aí eu te pergunto, como que João Batista poderia surgir se Israel era estéril e se a sua mãe era estéril? Então, restauração vem a se tornar um milagre, porque Israel não tinha condições de produzir
um restaurador, não tinha, está morto. Nem, como era o nome da mãe dele? Isabel. Nem Isabel tinha condições de produzir um João Batista. Então, que nós vamos concluindo as simbologias. Restauração só pode ser um milagre. O que é um milagre? Uma ação direta de Deus na vida de alguém. Isso é um milagre. Uma ação direta. Deus agiu diretamente. Pá! Foi lá e agiu. Isto é um milagre. Então, nós hoje estamos vivendo o tempo da restauração. Estamos vivendo o tempo de um milagre. Eu pertenci a igrejas batistas, mortas igualzinho Israel. Entendeu? Só faltou minha mãe ser estéril. É tempo de restauração. É tempo de vivermos milagre. Milagre significa plenitude de poder de Deus. É o tempo em que nós nos encontramos. Tudo isso dentro da simbologia. Agora, se você não conhece o que está aí nas suas mãos, essa apostilazinha aqui, teve um irmão até que teve um sonho em que Deus dizia assim para ele, olha, quem não aprender a apostila fica reprovado. Como é que foi a história? Quem não estudasse a apostila não passaria para a próxima dispensação. E eu comecei a analisar, desde que esse sonho surgiu, eu comecei a questionar e eu vi que realmente não passa. O conteúdo dessa apostila é inigualável. Supera a Bíblia? Não, não é que supere a Bíblia. Aqui está concentrado a revelação bíblica, não toda, não é nada disso. Aqui há uma concentração de informações muito fortes. E esta concentração de informações gera um crescimento espiritual muito rápido. E Jesus hoje ele tem pressa, mas muita pressa mesmo, irmão. Engraçado que algumas pessoas pensaram que Jesus ia ficar de braços cruzados esperando elas. Não, um dia eu vou para a igreja. Não, um dia eu vou para a igreja. Como se Jesus fosse que nem um palhaço, ficasse lá esperando a pessoa ir para a igreja, né? Hoje eles tentam vir e não conseguem. Pode botar a porta da igreja com 20 metros, eles não conseguem entrar. Por quê? Porque prova que Jesus não fica esperando ninguém, né? Agora, quem não estuda a Escritura, pensa que Jesus está esperando o tempo todo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não, a hora que eu voltar, Jesus me aceita, Deus é amor. Eu não conheço esse Deus de amor. Eu conheço um Deus que é justiça. Amor sem justiça não me satisfaz, não me serve. Então, simbologias você precisa conhecer. O ideal aqui desse estudo das profecias de Daniel seríamos nós irmos lendo detalhe por detalhe, lá direto da Escritura, para irmos explicando. Mas nós vamos seguir assim mesmo dentro das nossas limitações. Lá em Daniel capítulo 2, como diz aí a referência, fala da estátua. A estátua vista por quem? Por Nabucodonosor, mas interpretada por Daniel. Então, Deus tem seus caminhos e as suas perfeições. Não foi Daniel que teve sonho, visão, nem nada. Foi o rei. E diz que a cabeça de ouro da estátua, Daniel diz que é o Império Babilônico. É Babilônia. Aí fala de um segundo reino, representado pelo peito, pelos braços, que seria o Medo-Persa. Fala de um terceiro reino, representado pelo ventre, que é a Grécia. E fala de um quarto reino, representado pelas pernas, que na sucessão histórica nós identificamos como Roma, embora em Daniel não sai mencionando nomes
de reinos, né? Mas a sucessão histórica vai nos mostrando o que acontece. E a perfeição das divisões. Aqui, ó, 2 braços, o Medo e o Persa, que se fundiram, esses 2 reinos. A Grécia, o ventre, quer dizer, os gregos eram muito, como é que dá o nome? Muito voltados para a sensualidade. Então, tudo lá, tinham estátuas pelo meio da rua, era cultura direto, com coisa de mulher, com ventre, essas coisas assim. Então, quer dizer, já estava demonstrando. Roma foi dividida entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Entende? E tem ainda, Daniel ainda fala dos pés, que é agora o que está sendo formado aí, a tal da União Europeia. A União Europeia está representada nesses dedos, e também os dedos eram de barro e de ferro. Barro significa o conceito religioso e ferro, o conceito político. Então, na estátua, na interpretação de Daniel, ele está vendo o final de tudo aqui, o último movimento humano sobre a terra, aquilo que Deus ainda vai permitir. A estátua estar em forma de homem, porque significa coisas onde homens vão estar administrando. Claro, a inspiração do diabo está em muitas situações, sim, mas ainda vai ser visto como que os governos na mão dos homens. Por isso essa representação da estátua em forma humana. E aí, aqui Daniel diz barro, ferro. Então você vê que ele já está dizendo que a religião e a política, no final dos governos humanos, estariam juntos, unidos. E aí ele vê uma pedra cortada sem mão. Cortada sem mão significa sem esforço físico, significa poder da palavra. Esta pedra sem mão atinge no final da história dos governos humanos e destrói tudo, acaba com tudo. E diz que toda a estátua se transforma como uma palha que o vento leva, ou seja, é encerrada toda a memória dos governos humanos. Porque a partir daqui, Jesus implanta o milênio. Então veja bem, quando a religião e a política estiverem entrelaçadas, de braços dados, alguns homens e o diabo, né? Gente de Bíblia na mão, dando lugar para o político no púlpito, aí a pedra sem mão será cortada. Quem é a pedra? Cristo, a rocha, né? Cristo, a pedra angular, Cristo, a pedra de esquina. Então, Jesus virá quando? Quando igreja e política estiverem juntas. Esta é a revelação da estátua. Ou seja, política e igreja não deveria se misturar nunca. Quando elas se misturarem para valer, aí vem o basta. Jesus vai dar o basta nessa história. Por acaso você já tem visto igreja e política junto? Mais do que em qualquer tempo da história da humanidade? Então, estamos sem dúvida chegando aos últimos dias da história humana sobre a Terra. A história humana não, dos governos humanos sobre a Terra. Brevemente, 1000 anos com o reinado de Cristo estará acontecendo. Seguindo, tem aí, né, os versos na apostila, na página 38, você vê o verso 41, tem os dedos diferentes, cada dedo não é diferente um do outro. Isso aí significa ecumenismo, quer dizer, religiões diferentes, estados políticos diferentes, tudo junto. Ou seja, é o grande sonho da atual humanidade, é a globalização, né? É a
queda das barreiras alfandegárias. É uma série de coisas que estão tentando fazer. Hoje, a União Soviética, a Rússia, né? A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia está fazendo aliança pelo mundo inteiro. A Rússia está com vários aliados, tanto aqui na América do Sul quanto na Europa. Eles estão saindo em comitivas, indo fechar acordos em vários países. E aqui, só de praxe, repito que a Rússia é o grande urso. A Rússia é a besta que vai dominar o mundo. Vou repetir. A Rússia é a besta que vai dominar o mundo. Lembra da besta? A besta, né? Que muita gente achava que ia sair um monstro do meio do mar, todo esquisito. Não, a besta é a Rússia, representada por um urso. Ela vai conseguir aliados fortíssimos. Ela está de mãos dadas com a Alemanha. Você sabe que o espírito que existe na Alemanha, o espírito de Hitler, pode ser suscitado a qualquer momento, né? E muitos países fracos, que antes se apoiavam nos Estados Unidos, agora já não estão mais dando crédito ao sistema capitalista nem ao dólar. Já estão se filiando, se unindo à Rússia. E a Rússia pode acreditar, a qualquer momento ela vai estar fazendo as suas gracinhas. Não sei quem aqui na igreja falou comigo sobre o avião da Rússia que fotografou. Alguém falou comigo sobre o avião da Rússia? Sei, né? Que foi lá, fotografou os Estados Unidos e voltou e ninguém nem viu. Ou seja, a Rússia está demonstrando que nem os Estados Unidos escapa do ataque dela. Ninguém escapa. Aliás, que a Escritura diz assim, quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Se quisesse ter passado por lá e soltado uma bomba de hidrogênio, igual eles fizeram lá em Hiroshima, faria. Entende? Decretaria uma guerra com aviões que não são detectados pelo radar. Então, a Rússia é hoje uma potência que supera qualquer outra organização. O próprio tamanho territorial que ela tem facilita, ela tem ali muita matéria-prima, ela tem muita coisa e eles têm muita tecnologia escondida. Quem foram os primeiros a chegar na Lua? Foram os russos ou foram os americanos? Foram os russos, né? Mas dentro dos colégios os americanos divulgaram uma maneira, exaltaram isso de tal maneira que muita gente pensa até que foram eles. Não, quando eles chegaram lá para botar a bandeirinha deles, a Rússia já tinha chegado, né? Então, esta estátua está revelando isso dentro de uma série de simbologias. E para nós hoje, o mais importante é detectar a questão desses pés aqui. Porque tudo o mais das pernas para cima já pode ser considerado uma história passada. Mas hoje, onde nós estamos? Nós estamos aqui, olha, dentro dos pés. A união das 10 nações, cada pé 5 dedos, 5 e 5, 10. A união das 10 nações está aí retratado para o mundo na União Europeia. Eu precisaria estar na televisão para estar falando sobre essas coisas, né? Ia ser um escândalo, não ia? O mundo de braços abertos para a União Europeia, para o euro e para um monte de coisa. Já pensou a gente chegar na TV e estampar isso assim? A Rússia, olha, ela é a besta de Apocalipse. Aqui, olha, os dedos de Daniel. Seria um escândalo, não seria? Mas nós aguardamos por este grande dia de escândalo. Na hora certa, tudo acontece. Então, aí está dizendo significado de muitas coisas, né? Como Daniel fala, que se unirão, né? Farão alianças, mas essa união não é real. Por que essa união não é real? Porque, por exemplo, aqui, nós tivemos numa passeata aí, a tal da passeata contra a intolerância religiosa, não tivemos? E teve um pateta que pensa que é pastor, um palhaço das Assembleias de Deus, que foi lá participar da passeata contra a intolerância religiosa promovida pelos satanistas, espíritas, candomblecistas, etc, etc. Isso é uma união, não é?
como Daniel diz, se unirão, mas essa união não é real, né? Como ele coloca, farão alianças às diferentes religiões com objetivos comuns, contudo não deixarão suas essências. Aí diz, o espírita vai continuar o mesmo, bem como os demais, né? Ou seja, reino dividido, não se ligarão um ao outro. O que Daniel diz é isso, não se ligarão um ao outro. Aqui não há uma unificação dessa globalização, dessa união religiosa chamada ecumenismo. Não há uma unificação. Cada um vai manter as suas características, vamos dizer, mas vão estar unidos. Você vê que um pastor assembleiano foi participar de uma passeata com candobrecistas. Então, quer dizer, se ele participou, é porque ele concorda com as práticas do candomblé, ele concorda com as possessões demoníacas da pombagira, que transforma homens em homossexuais, ele concorda com o sacrifício de crianças, que sempre que eu falo, aquele deputado macumbeiro, Átila Nunes, fica uma fera comigo. Ele diz que não tem sacrifício de crianças no candomblé. Não tem para ele, né? Mas tem para mim, que sei que tem. E tantos testemunhos e tantas pessoas que conhecemos nessa caminhada de 20 anos. Conheci pessoas que elas mesmas sacrificaram crianças dentro dos terreiros de macumba. Ah, mas por que ninguém deu falta? Ninguém deu falta? Todo dia tem notícia de criança desaparecida. E as crianças menores abandonadas no meio da rua? Paravam de Kombi em lugares, diziam que ia andar comida, carregava para terreiros. Quantos testemunhos, quanta coisa. Mas, na hora certa, a gente vai colocando essas coisas para fora. Ah, mas você tem como provar? Eu não fui chamado para provar, eu fui chamado para falar. Né? Quem foi chamado para provar, que prove. Eu fui chamado só para falar. Então, aqui seguindo, nós vamos ver ainda a simbologia que entra dos animais. Depois, lá no verso... no capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, novamente, a mesma situação com outras representações. Aqui no capítulo 7, começa a falar de animais diretamente. E traz para a Babilônia como símbolo um leão. Para o Império Medo-Persa, o urso, que hoje não é mais Medo-Persa, é só o Irã, né? Mudou de nome, agora é o Irã, representado, também representado como um urso. Aliás, que Irã e União Soviética estão juntinhos, né? Estão juntinhos, quer dizer, são da mesma raça. Estão unidos, mais unidos do que nunca. É porque eles são da mesma raça. E aí depois fala do leopardo. Leopardo sendo representado pela Grécia. E o último animal, que seria representado, Daniel não o descreve. Um quarto animal, apenas ele diz que seria terrível, que subjugaria todos os outros e é uma coisa terrível, mas ele não descreve esse quarto como nenhum animal. Isso pode significar uma série de coisas. Pode significar que, por exemplo, Roma estará fora deste domínio imperial mundial que vem por aí. Ao contrário do que nós pensávamos alguns anos atrás, que Roma ia estar dominando. Mas isso pode não ser uma realidade. Hoje as coisas já apontam muito claramente para outros lados e Roma praticamente não aparece. Aliás, que se a União Soviética dominar,
o ódio que eles têm pelo catolicismo exclui o catolicismo por completo. A União Soviética odeia o catolicismo, odeia a Papa. Eles odeiam isso. O sistema religioso que dominou o mundo durante muito tempo, chamado catolicismo, é odiado pela União Soviética. Então, tem muitos símbolos, fala das asas que tinha o leopardo, e isso tudo está escrito aí na apostila. Esse quarto império é o que nós vamos nos deter um pouquinho, como sendo Roma. Mas o animal nós não sabemos. Roma foi um império que dominou o mundo então conhecido na sua época. Só que quando Jesus fundou a sua igreja, quando Jesus veio ao mundo, o mundo estava dominado por Roma. E Jesus, dentro do Império Romano, não foi isso? Fundou a sua igreja. Foi ou não foi isso? Jesus fundou a sua igreja dentro do Império Romano, dentro de um sistema religioso fortíssimo que existia, que era o judaísmo. Então, Jesus estava demonstrando a força da sua igreja, capaz de nascer dentro de um sistema totalmente dominante e ainda assim ela sobrepujar. Deu aos seus discípulos uma ordem: ide por todo o mundo pregar o evangelho. Quer dizer, nascendo dentro de Roma, dentro de um domínio que... E o que aconteceu? Roma foi a grande perseguidora da igreja de Jesus Cristo. Quando eles viram que não tinha jeito essa perseguição, ninguém dominava, ninguém acabava com a igreja. Aí é que nós entramos um pouquinho em história. Porque a história vai nos mostrar que a igreja fez aliança com o Estado. A igreja fez aliança com Roma. E esta aliança fez com que a perseguição caísse. Quando a perseguição caiu e esta aliança estava em vigor, o enfraquecimento da igreja foi notório. Porque começaram os cristãos a invadir o poder. Os cristãos abandonaram o objetivo do sacerdócio e passaram a aspirar à liderança do Estado. Foi isso que aconteceu. Cristãos começaram a ser influentes no domínio do Estado, começaram a se candidatar, eram maneiras diferentes do que é hoje, mas acontecia, era tipo uma candidatura. Começaram a se candidatar nos segmentos da sociedade. Então, o sacerdócio foi deixado de lado, perdeu-se o foco do sacerdócio e começou a se aspirar, vamos dizer assim, ser um presidente, ser um governador. O camarada não queria mais ser um pastor. A visão dele já havia mudado. Por quê? Por causa da influência da aliança feita com Roma. Hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. O que aconteceu aqui nessa aliança com Roma? Houve a queda. A queda da igreja se deu aqui, a maior de todos os tempos. A queda da igreja se deu aqui. A igreja perdeu a unção, perdeu a autoridade, perdeu o poder, porque Jesus Cristo não admite aliança com ninguém. Não tem aliança com o Estado tem que se curvar à igreja. Não tem aliança com o católico tem que se curvar à igreja. Não tem aliança com o espírita, ele tem que se curvar ao evangelho. Não existe aliança para Jesus Cristo, só existe domínio. Ele é soberano, ele não faz aliança. Então, sempre que há uma aliança, haverá queda. É o retrato do que nós estamos vivendo hoje. Uma queda monstruosa da igreja, onde líderes conceituadíssimos outrora, hoje verdadeiros lixos, como Marcos Feliciano, Silas Malafaia,
que chegam ao ponto descarado de apresentarem candidatos políticos, né? Ainda diz assim, esse aqui é homem de Deus, esse aqui promete, cumpre. O homem de Deus que ele apresentou foi o primeiro a tirar o chapéu para o homossexualismo. A igreja não compactua com o homossexualismo. A visão da igreja não é essa, mas o candidato que ele apresentou deu todas as honras a isso aí. Então, este fato desta aliança com Roma foi a queda da igreja, que logo um pouquinho mais para frente ficou demonstrado. Aí depois, muito para frente, começaram a surgir algumas pessoas com vontade de restaurar a igreja. John Hus, Martinho Lutero, pessoas que começaram a ver que as coisas estavam erradas. E começou a luta daqueles que alcançaram um pouco mais de visão. E esta luta foi surgindo, foi levando adiante, levando, e a igreja veio se arrastando até os nossos dias. Hoje, nos nossos dias, a igreja que fez aliança com Roma e caiu lá centenas de anos atrás, é a mesma igreja hoje que está fazendo aliança com o Estado, com a política. Não é Roma, mas é todos os segmentos estatais que existem. Então, a mesma queda existente lá é a mesma queda existente hoje, nos dias que vivemos. Este é o cenário do que aconteceu quando Roma dominou, perseguiu a igreja, não conseguiu vencê-la, mas chamou-os para uma aliança e os tontos aceitaram. Nós morremos, mas não fazemos aliança. Se nós fizéssemos aliança, se Jesus nos tivesse chamado para fazermos aliança, não existiria a coroa dos mártires. Amém? Se Jesus nos tivesse chamado para fazer aliança, não precisaria criar a coroa dos mártires. Mártires não existiriam. Mas se existem mártires, é porque não temos que fazer aliança. Temos que implantar o Evangelho. Lá nas profecias de Daniel, você vê 10 pontas. Tem uma situação que ele mostra 10 pontas. Essas pontas significam poderes políticos. Essas pontas significam, ou algumas versões, chifres, né? Chifre significa poder político. Poder político é aquilo que é dado como autonomia a cada estado individualmente. Então, as 10 pontas, das 10 pontas ele vê surgir uma. Não vê? Essa uma representa o anticristo, que vai sair do meio desta união de 10 nações, sairá o anticristo, um governante mundial. Sim, os 10. O que significa o 10? Uma totalidade, significa algo através das mãos humanas que vai dominar a terra. E diz que esta ponta, que tinha olhos de homem, falava grandiosamente ou insolentemente, diz algumas versões. Então, do meio desta União Europeia, neste mover político aí, é que surgirá o anticristo. É o que nós estamos aguardando a qualquer momento. O que trará o anticristo, né? O que diríamos assim, com 99% de chance, trará o anticristo para o cenário mundial? Haverá uma aliança que vai trazer a paz aonde? No Oriente Médio. Quem tem que estar dentro desta aliança? Israel. Então, assim que surgiu um camarada aí muito esperto, ele tem olhos, né? Ele enxerga onde ninguém enxergou. Assim que surgir esse camarada esperto e fizer esta aliança envolvendo Israel e trazer a paz
no Oriente Médio, Paulo diz assim: quando disserem a paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Então, é o que nós estamos aguardando. A União Europeia já está aí, a união as pontas já estão aí, os dedos já se uniram, o barro e o ferro, que é a religião e a política, já está cumprido. Nós só estamos agora aguardando que surja um camarada com um cajado falso na mão, dando solução para a paz no Oriente Médio. Quando ele surgir, a igreja que estiver presente, estudando, vai dizer: está aí o homem. Esses que detectarem esse cidadão serão o grito da meia-noite. Vamos então dar uma paradinha? Já já a gente volta.